Independência do Brasil. Quer parar? Com o quê? Burra, Para! E agora, filhinho, o que foi? Por que estão brigando enquanto deveriam estar estudando? Não, papai, eu não preciso continuar estudando, porque eu já aprendi tudo. É mesmo, minha filhinha? É mesmo, pergunta pra mim. Bem, vamos ver se é verdade. Vamos ver, aqui tem uma boa pergunta. Por que Dom Pedro gritou em 7 de setembro de 1822? Porque estava doente. Estava doente? Sim, papaizinho. Ele estava com dor de barriga e por isso gritava. Filhinha querida, ele gritou porque estava proclamando a independência do Brasil. Então falamos que ele gritou porque ele deu o grito da independência. E o que diz da Alcântara? Ah, isso mesmo, Chaves. Eu me lembro. A Alcântara, esposa de Dom Pedro I. Não, filhinha. A mulher dele era Leopoldina. Ah, nada disso, papai. No livro de história diz, olha, Dom Pedro de Alcântara. Francamente, Alcântara é o segundo nome. É mesmo porque o Dom Pedro não era casado com a Alcântara. Claro que não. Ele era casado com Portugal. O quê? Ele estava casado com Portugal porque Portugal era mãe pátria e ele procurava um pai para a pátria. Bem, vamos deixar assim. E vou fazer outra pergunta. Tá. Outra pergunta. Vamos ver. Aqui está uma boa pergunta. Quem foi o maior inimigo do rei Dom João? Ah, foi o cara que pintou o retrato dele. Nossa, ele ficou feio demais. Filhinha, Feio. um momento. Estou falando do momento em que Dom João veio com a família real ao Brasil. Quem foi o maior adversário da família real? O Barcelona! Chaves, não estou falando de time de futebol do Real Madrid, e sim da vinda de Dom João e sua família ao Brasil. Ah, a propósito, papai, o Kiko me disse que o senhor esteve no exército do Dom Pedro. Eu? Sim. Por que ele Porque disse aqui no isso? livro diz que o exército de Dom Pedro era uma gentalha. Imagina só um montão de Kikos brigando com Dom Pedro. Gentalha! Para com isso, vocês dois! Vocês têm que estudar! Para com isso! É claro que Dom Pedro teve muitos contratempos, mas ele ficou do lado do povo brasileiro do Brasil. Mas Portugal queria que Dom Pedro voltasse rápido. Vocês sabem por que tiveram que se levantar? Porque estavam deitados. Isso mesmo. Não, Chaves, Se levantaram não! porque estavam Eles caídos. levantaram as armas para proclamar a independência! Vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Vida de gado, povo marcado, povo feliz, é com vocês.
Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. É o Brasil? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Como é que é? O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempositos. Contemplam essa vida numa cela e esperam nova possibilidade e verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirige. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Bom dia, meus colegas do Augusto Meyer. Estou aqui para contar uma história para vocês. A história de um país e sua independência. A história do nosso país. Independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa exigindo a sua volta imediata para Portugal. Devido aos desejos portugueses de recolonizar o Brasil e o fato de Dom Pedro estar em terras brasileiras era um grande obstáculo. Calendário: setembro, 1822, dia 7. Dom Pedro I. Você recebeu uma carta da coroa portuguesa exigindo sua volta imediata para Portugal. Ah, mas você leu de novo, Charlie? Sim, eu fiquei curioso, né? Tchau. Danadinho. Para se ter ideia de como as exigências foram sérias, o rei Dom João ameaçou enviar tropas ao Brasil, caso o retorno do príncipe Dom Pedro fosse novamente adiado. Eu vou enviar tropas ao Brasil, caso seu retorno for novamente adiado. Não, eu não vou ir não. Devido pressões da coroa portuguesa e também do seu ministro José Bonifácio e as camadas nobres brasileiras, Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, levantou sua espada e gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. Independência ou morte, gurizada! O príncipe português, em dezembro do mesmo ano, foi declarado o primeiro imperador do Brasil. Eu, Dom Pedro, agora sou o primeiro imperador do Brasil. Os dois primeiros países a reconhecerem a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal posteriormente reconheceu a independência da sua ex-colônia, mas exigiu uma elevadíssima multa que foi paga pelo Brasil através de um empréstimo feito com a Inglaterra. Daí temos o início da tão famosa dívida externa. Ei, Dom Pedro! Pode falar, Dom João.
Você quis dar uma de independente, não é? Então vai pagar uma multa bem cara para Portugal. Tudo bem, eu faço um empréstimo com a Inglaterra. Conheço os cabeças da Inglaterra, são meus bruxos. Falou? Otário, vai ter que me pagar mais de 2 milhões. Vou juntar com os 50 milhões que levei do meu Banco do Brasil. E assim foi que começou a nossa dívida externa com a Inglaterra, que com o aumento das taxas de juros pela causa da crise econômica e da crise do petróleo, hoje custa na base de 230 bilhões de dólares. Isso mesmo, uma dívida que começou com 3 milhões, agora custa 230 bilhões de dólares. Brava gente brasileira,